30 de novembro de 2016. Dia seguinte, a maior tragédia do esporte mundial. A situação dos sobreviventes e o motivo do avião dar voltas antes de cair. De luto, São Paulo pretende ser mais objetivo e racional nas homenagens à Chapecoense. E ainda, o choro de Wilson ao lembrar antigos companheiros da Chapecoense e as homenagens ao redor do mundo por acidente na Colômbia. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa, claro, falando do terrível acidente envolvendo a delegação da Chapecoense na madrugada da última segunda-feira. Com o passar das horas, as informações começaram a clarear, sendo possível já traçar alguns dos motivos para que o avião caísse e a situação também dos sobreviventes. Ontem, durante todo o dia, foram muitas informações desencontradas, principalmente em relação ao número oficial de passageiros que embarcaram no avião da Lamia. No meio da tarde desta terça-feira, a Aeronáutica Civil Colombiana divulgou uma nota, dizendo que já havia resgatado 72 corpos dos 75 mortos no acidente. Número corrigido horas mais tarde. Isso porque da lista inicial de 81 passageiros, 4 deles não entraram no avião. E como apenas 6 sobreviveram à queda, o número oficial de mortos passou para 71. Os comissários Edwin Tumiri e Ximena Soares estão fora de perigo. O jornalista Rafael Renzel teve um avanço na condição pulmonar, mas deve passar por nova cirurgia ainda essa semana. O lateral Alan Ruschel também passou por procedimentos operatórios e o risco dele ficar paraplégico ainda existe. O goleiro Jackson Follman, que teve a perna direita amputada, está com quadro estável, mas segundo os médicos, há possibilidade do atleta perder a outra. O zagueiro Neto teve uma leve melhora depois das cirurgias no crânio, no rosto, na mão e nas pernas. Ele ainda está entubado, porém, respirando sem a ajuda de aparelhos. Outra notícia veiculada e depois desmentida foi a suposta atitude de o piloto ter liberado combustível antes da queda para evitar uma explosão. De acordo com especialistas em aviação civil, essa hipótese não existe. A autonomia da aeronave da Lamia é de aproximadamente 3.000 quilômetros, praticamente a mesma distância entre Santa Cruz de la Sierra a Medellín. Ou seja, se acontecesse algum contratempo no meio do caminho, o piloto não teria uma reserva necessária para prosseguir com o plano de voo. E isso acabou acontecendo. Outro avião maior com problemas de vazamento de combustível teve a prioridade de pouso no mesmo aeroporto, fazendo com que o avião da Lamia ficasse em espera, consequentemente gastando mais combustível. E este tempo a mais no ar foi fatal. Veio a pane seca, seguida por uma pane elétrica. O avião perdeu altura e se chocou no topo de um morro, provocando o acidente. Ontem à noite, torcedores da Chapecoense lotaram a Arena Condá para prestar uma belíssima homenagem aos jogadores e comissão técnica que perderam a vida nessa tragédia. O clube também fez a parte dele divulgando um vídeo emocionante nas redes sociais. Hoje acordamos com um novo desafio, pois a vida nos deu uma missão diferente. Nossos guerreiros viraram heróis e eternizaram suas vidas em uma batalha que fez o mundo parar. A partida de hoje não tem um apito final. Juntos somos mais que 11. Ó glorioso verde que se expande entre os estados, tu és sempre um esplendor, nas alegrias e nas horas mais difíceis. Meu furacão, tu és sempre um vencedor. Boa noite. Ainda é muito triste falar sobre isso. Está sendo feita a investigação para apurar as causas do acidente. Num primeiro momento, me parece realmente uma falha de planejamento, né? A autonomia da aeronave, né? O trajeto era muito justo, né? É como você pegar o seu carro, você ter 500 quilômetros de autonomia e resolver fazer uma viagem de 500 quilômetros. Está sujeito a problemas, só que o avião não tem como. O carro está no chão, o avião está lá em cima. Alguma coisa errada, obviamente o desastre está desenhado. E pelo que a gente pôde acompanhar, a gente vai mostrar no Gazeta Esportiva ainda trechos do áudio do piloto com a torre de controle do aeroporto de Medellín. E fica muito mais evidenciado realmente a pane seca causada pela falta de combustível. Infelizmente,
fatalmente um outro avião também precisava fazer uma parada de emergência, houve a prioridade para esse outro avião e o avião da delegação da Chapecoense, da Lamia, teve que ficar sobrevoando para depois fazer o pouso de emergência e não houve tempo para isso. Muito triste, a dor dos familiares é gigantesca, é imensurável. Se a gente que está aqui tem um envolvimento emocional, mas não é um envolvimento emocional tão íntimo quanto de um familiar, a gente já está sofrendo bastante, fico imaginando a dor de um pai, de uma mãe, de uma esposa, sabe, de um filho, é tudo muito complicado. Então esse período de luto, ele é fundamental, respeitar a dor das pessoas que ficaram, das pessoas que sobreviveram também, quais são as sequelas, em que condições vão sobreviver, e daí também traçar um planejamento para que a Chapecoense possa continuar vivendo. O clube vai continuar vivendo, mas vai ter que recomeçar e vai ser um recomeço muito doloroso. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Olha, até em cima disso que você falou, do respeito pelo luto e tudo isso, eu não vou emitir nenhum tipo de opinião. Eu não entendo nada de aviação, absolutamente nada. Morro de medo de avião, não entendo nada. O piloto estava no avião, portanto, eu acho que assim, você pode até, se você não tiver caráter nenhum, colocar em risco a vida dos outros. A própria vida já é um pouco mais complicado. Então é preciso tomar um certo cuidado. Quando acontece uma coisa dessa que arrebenta com todos nós, a tendência é a gente procurar culpados. Eu prefiro esperar para ver o que aconteceu. A culpada é quem não deixou o avião pousar, mas também não tinha como, porque tinha outro avião pousar. Aí poderia cair outro. Essas pessoas, elas não vão voltar e a gente lamenta profundamente. O Mário Sérgio era um amigo pessoal, mas sinceramente eu prefiro não dizer foi culpa desse, não estou culpando ninguém. Estou apenas passar informação, são as preliminares que podem justificar queda de combustível. Eu realmente não sei o que aconteceu, não entendo nada. O piloto, ele tinha rodagem, experiência, fez milhões de voos com esse mesmo avião, com a seleção da Argentina, com o Strong, com o próprio time do Chapecoense, que gostou muito do voo, indo para Barranquilla. Não estou isentando nada, eu só não sei para falar. Então eu prefiro não procurar culpados. Eu não tenho capacidade para isso e lógico que nós estamos todos, não estamos nem tristes, nós estamos chocados, né? A verdade é essa. Então eu prefiro ficar esperando as coisas acontecerem para ver se amanhã lá na frente alguém tem uma culpa realmente comprovada. Porque estão sendo ouvidos especialistas, tá? O avião, a gente já disse ontem, é um dos aviões mais seguros do mundo. A família real na Inglaterra viajava só com esse tipo de avião. A gente tá falando, o que a gente tem ouvido de especialistas é que justamente a autonomia do avião, por exemplo, para um voo até de Santa Cruz de la Serra até Medellín, 4 horas e meia, 4 horas e 45, então ele teria 15 minutos a mais, por exemplo, de combustível reserva. Então, existe uma autonomia, realmente estava muito justinha. Estava justo. Né? Para um voo tranquilo, você chega, pousa e fim de papo. Então, teve realmente o imponderável, uma situação de emergência. Bom, a questão foi falta de combustível, sim, porque o áudio do piloto conversando com falta oficializar. São suspeitas, Celso, são indícios. O piloto falou para... Não, claro, mas em termos de oficialização, tem que analisar a caixa preta toda. Agora, os áudios que vazaram, por exemplo, ainda não tem a confirmação de que realmente são... Ele fala, estou sem combustível, preciso pousar. Aí ele fala, pane elétrico, estou sem combustível. Aí sumiu o áudio. Está no site gazetesportiva.com, dá para vocês escutarem esse áudio, que é uma rádio colombiana que colocou no ar, que teve acesso a isso, e a gente está reproduzindo também no site gazetesportiva.com. Na verdade, esse áudio foi de um avião que estava que captou, também na mesma rota que teria captado, exatamente. E só mais uma coisa para dizer, pelo que também os especialistas falam, se tivesse combustível, teria explodido o avião na queda, o que não aconteceu também. Então, o fato de não ter explodido o avião, ele ter se despedaçado apenas, mostra que estava sem combustível. O que me preocupa muito sempre é a história do tentar achar culpado, sabe? Eu tenho muito cuidado com isso, porque, de novo, o piloto tem família, a família dele está envolvida, e de repente a culpa é desse, e às vezes não é exatamente isso. Eu não me sinto competente para isso. A culpa eu não sei de quem que é, mas isso aconteceu. E falando em Chapecoense e no luto coletivo das pessoas, né? A cidade realmente vive uma comoção, todo mundo unido, todo mundo apoiando os familiares e a cidade toda realmente parou
para homenagear os familiares. A cidade de Chapecó foi às ruas. A Arena Condá está sendo o local onde os corpos serão recebidos e velados. Você vai ter um velório aberto, né? Sim. Os corpos chegam na sexta-feira. Velório coletivo. Agora vejam como são as coisas. Há mais ou menos 10 dias, a cidade comemorava a maior defesa da história de Chapecó. E a maior defesa da história de Chapecó gerou a maior tragédia da história de Chapecó. Incrível. O áudio do Yuran, o menininho que o Palmeiras está contratando, é terrível quando ele fala por que aquela bola entrou, por que aquela bola não entrou, por que aquela bola não entrou. A comemoração da Chapecoense, eles estão comemorando. Ele não foi, né? Não, porque ele está machucado e deve ter blasfemado contra tudo. Como é que eu não vou nesse jogo e tal? E a comemoração da Chapecoense, eles estão comemorando o quê? A morte. É incrível, né? Como a gente vai ligando os fatos e como é dolorido tudo isso, mas aí já é uma coisa de Deus e não cabe a gente julgar. Mas só estou colocando como a maior defesa é também o motivo da maior tragédia da cidade de Chapecó. Bom, após o ocorrido, as homenagens seguem pautando o meio do futebol. No Palmeiras, o presidente Paulo Nobre relembrou o encontro com a delegação da Chapecoense no último domingo pelo Campeonato Brasileiro e sugeriu jogar a última rodada da Série A com a camisa do time de Santa Catarina. Almocei com seus dirigentes no domingo passado, estive em campo com seus jogadores, dei um abraço muito forte no Caio Júnior, que aqui dirigiu o Palmeiras em 2007, quando eu ainda era vice-presidente. Estive com Josimar e com Ananias, que jogaram no Palmeiras no meu primeiro mandato. E é com muita, muita tristeza que recebemos essa notícia. Me solidarizar com todas as famílias e amigos de todos os jogadores, em suma, todos os que estavam nesse voo. Em especial, Mário Sérgio Pontes de Paiva, que também chegou a honrar a camisa do Palmeiras nos anos 80. Serão tempos muito difíceis, mas tenho certeza absoluta que o mundo do futebol, aonde o Palmeiras se inclui, prestará todo tipo de ajuda para que essa equipe, que é admirável, que subiu da segunda divisão em 2013 e vem fazendo campanhas maravilhosas, chegando até a final de um torneio sul-americano, para que a Chapecoense continue seguindo o seu caminho. Mas apenas a título de homenagem, de uma singela homenagem, a Sociedade Esportiva Palmeiras se sentirá muito honrada se puder jogar o último jogo do Campeonato Brasileiro de 16 vestindo a camisa da Chapecoense. É de arrepiar, né? Seria sensacional. Aliás, existe também a expectativa, foi cogitado isso, e seria muito bonito se todos os clubes pudessem vestir a camisa da Chapecoense. A patrocinadora do Quer Palmeiras dizer, já liberou. Jogam com o uniforme 1, outros jogam com o uniforme 2 e tudo certo. Seria uma homenagem muito bonita a esses jogadores, não só os jogadores. É um bom time. Bom time. Os jogos que eu vi da Chapecoense, todas as vezes apresentou um bom futebol. Veio aqui em Itaquera, aprontou para o Corinthians teve dificuldade, não venceu. Veio jogar com o São Paulo não venceu, em pleno Morumbi. Sabe, contra o Palmeiras, jogou bem, mesmo com um time que não era o time titular. Sim, jogou de maneira muito digna. Sabe, fez bons jogos, tem a ver também com uma gestão bem feita. A gente fala tanto do futebol brasileiro, de gestões equivocadas. Poxa vida, é só você acompanhar o processo da Chapecoense. Em 5 anos subiu da Série D para a Série A. Se manteve há 3 anos, já ia para o 4º ano na primeira divisão. Sim. Nesse período a gente viu um Vasco da Gama cair, que é grande, tradicional, campeão de Libertadores, campeão brasileiro. A gente viu o Palmeiras mesmo cair nesse processo. São Paulo patinar, sabe? A Chapecoense estava aí. Fruto de um trabalho bem feito, de um planejamento bem feito. Então, merece sim todas as homenagens, Flávio. Sem dúvida. Eu espero que, inclusive, a cidade tenha força para recomeçar. Claro. É difícil, mas eu espero que sim e vou insistir nesse ponto. A cidade vai ter que se virar sozinha. Acabou o holofote, acaba tudo. Isso é muito assim na vida, no ser humano e no futebol não é diferente. Acabou o holofote, acaba tudo. Eu espero que as famílias recebam seguros, porque agora tem o básico. Tem pelo menos três pessoas estão grávidas desses jogadores
E tem filho, tem família, tem alimentação, tem o básico do dia a dia. A vida vai ter que seguir. E eu espero que eles consigam rapidamente esses seguros, ou seja lá o que for, porque esquecem muito rapidamente. Infelizmente é assim. Na hora do holofote todo mundo é bonzinho. Quando apaga o holofote, aí é que eu quero ver como é que a coisa fica. A questão da indenização também parece que vai gerar um pouco de problema, porque tem 3 países envolvidos, onde o avião caiu, o país de origem do avião. Enfim, vários detalhes aí. Bom, após cancelar o treino de ontem devido ao acidente envolvendo a Chapecoense, o São Paulo se reapresentou nesta quarta no CCT da Barra Funda. Com o clube decretando luto por 7 dias, a apresentação de Rogério Ceni como novo técnico só será feita, na melhor das hipóteses, na semana que vem. O clima, como é de se imaginar, é de total tristeza. Confira na reportagem de Alexandre Silvestre. Bandeiras a meio mastro. No relógio de rua, em frente ao CT, uma mensagem de apoio. Em campo, antes do treinamento, roda de reflexão. Pelo momento dramático, nem dá para reclamar do braço na tipóia, né, Renan? O São Paulo mantém relações próximas à Chapecoense. Jogou lá outro dia. O lateral Matheus Caramelo, uma das vítimas do trágico acidente, era a atleta tricolor emprestado à equipe catarinense. Kleber Santana também defendeu o Clube da Fé. O ala canhoto Denner interessava, poderia ser contratado. Camisas da Chape estão por perto. Recordações, homenagens. O que preocupa, além da dor do presente, é o futuro de quem fica. Toda homenagem, todo vídeo, toda fala, ela dura, é efêmera, ela passa rápido. Então as homenagens mais que merecidas devem ocorrer, mas eu fico preocupado com o depois. O que virá depois para as famílias desses jogadores. Obviamente nós vamos compor e estarmos juntos nessa última rodada, claramente homenageando a Chapecoense da forma que entendermos que é a mais sóbria e não transformar esse momento de homenagem em publicidade. A instituição está lá, ela não morre. Então, ajudar a instituição é um dever e obrigação da CBF, dos clubes do Brasil, mas ela vai continuar. Quem não continua são os jogadores, comissão técnica, são os provedores dessas famílias que ficarão eventualmente desamparadas economicamente. Os jogadores se mobilizam para doar dinheiro aos parentes dos companheiros que morreram. Já o presidente do São Paulo planeja algo mais formal. Então, o presidente Leco deu essa ideia ontem de fazer um fundo e que esse fundo pudesse suprir as necessidades dessas famílias por 2, 3 anos, minimamente, que é o prazo de um contrato de um atleta de futebol hoje. De folga nos próximos dias, o São Paulo volta ao trabalho na terça que vem. Domingo, dia 11, tem o último jogo do ano, em casa contra o Santa Cruz. Objetivo? Garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2017, competição na qual a Chapecoense era finalista. Eu acho que a vida segue. Clima não tem clima, mas é necessário cumprir porque a vida continua. Olha, de maneira bem prática, essa ideia do fundo, mas eu falei uma coisa bem clara, bem tranquila, que é um percentual da renda de cada jogo final, cada jogo do final do campeonato, ser transformado num valor, todo percentual de renda do líquido. Tipo assim, 30%, porque aí cada clube sabe das suas coisas, tem também as suas coisas a pagar. 30%, por exemplo, né, do líquido de cada renda poderia ser levado para um valor entregue imediatamente para as famílias. É sempre o imediatamente, porque depois, com o passar do tempo, quando a bola baixar, aí já é outro papo. Então, por exemplo, né, se for possível, dependendo, que, repito, todos têm os seus compromissos, mas se fosse viável, já é uma coisa desse tipo. E a CBF, né, que tem um caminhão de dinheiro, doar um valor igual. Então, por exemplo, deu R$1 milhão, a CBF dá mais R$1 milhão, seriam 2 milhões, 30% de cada renda e mais o dobro dado pela CBF, que tem um monte de dinheiro que não é usado para nada que presta. São coisas que devem ser estudadas da melhor maneira. Eu até acho realmente tem muitos oportunistas que podem ter se aproveitado da situação, mas até agora, tudo que eu vi em termos de homenagem foi uma coisa, na minha interpretação,
coisas sinceras, eu concordo sensatas, com isso também. Sabe, coisas fruto da dor, da estupefação, da incrudelidade. Poxa vida, abala, obviamente abala. Né? Jogar um domingo... Não, o cara poderia ser qualquer um de nós. Poderia ser qualquer um de nós. O Mário Sérgio, que é um irmão, um cara com o qual eu trabalhei em 3 lugares diferentes. Mas poderia ser eu, você, qualquer um de nós tivesse escalado. Isso mas é que realmente eu prefiro ver o lado prático. Daqui a pouco essas famílias não terão salário do mês e eles vão ter que comer. Sabe? E é isso que nós temos que pensar, porque os jogadores não voltam. Então nós vamos reverenciar, orar por eles. Tem que fazer homenagem, mas tem que fazer a prática também. E a prática poucos fazem. Eles usam muito lá da homenagem, mas aí tira o pé, porque a gente sabe como é que é. Vão procurar outros holofotes. Então eu estou sendo muito prático, eu sei, até não é frieza não, porque ontem eu fiquei muito, como todos nós, muito abalado. Quando vocês choraram aqui, todo mundo sentiu isso, é óbvio. Mas você tem que partir também para o lado prático. Sim. Essas famílias vão ter que seguir. Essas crianças que estão para nascer, e as pequenininhas, vão ter que se alimentar. E esses jogadores ganhavam pouco. A Chapecoense organizada, certinha, mas salários pequenos. Não tem ninguém resolvido financeiramente lá. Claro. Talvez o Kleber Santana. Então é uma coisa muito prática mesmo. De repente, o sustento dessas famílias, de jogadores de 25, 26 anos, que era no mês a mês, acabou, morreu, não tem mais sentido. Então essas pessoas precisam comer. Então nós temos que ser práticos. É isso que eu estou colocando. Bom, no Corinthians, o escolhido para falar foi o zagueiro Wilson, que em 2015 defendia as cores da Chapecoense. Confira na reportagem de Fernando Gavini. A bandeira a meio pau em sinal de luto. 1 minuto de silêncio feito pelos jogadores antes do começo do treino. Reflexos no Corinthians da tragédia com o avião da Chapecoense. O abraço e o beijo de Christian era o sinal de que os companheiros sabiam quem era que mais precisava de carinho. O mais abalado de todos é Wilson, que jogou em 2015 na Chapecoense com 8 dos 19 jogadores que morreram. O zagueiro foi justamente o escolhido para conversar com os jornalistas e não conseguiu segurar a emoção antes mesmo da primeira pergunta ser feita. Difícil até falar, né? Ontem e hoje o pensamento é só neles, né? Nos familiares. Lá, por ser uma cidade pequena, a gente estava sempre unido. O presidente Sandro Palaoro sempre fazia confraternizações, sempre fazia com que o grupo tivesse muito unido, tanto os jogadores como toda a família. Então a gente fica muito triste, cara, com esse acontecido. Na volta aos treinos, depois de um dia em que não houve nenhuma condição de fazer qualquer atividade, Wilson fez questão de abraçar e se solidarizar com Luca, que jogou com Kleber Santana na Chapecoense. Difícil mesmo entender como de uma hora para outra, gente tão próxima não faz mais parte dessa vida. Vim pro treino mesmo que no automático, cara, sem acreditar no que estava acontecendo. Sabia o que fazer, para quem ligar. Meu irmão está aqui na minha casa e veio comigo pro treino, me deu muita força. Chegamos aqui, já vi todo mundo também muito triste, o Luca também, amigo do Kleber Santana, e todo mundo muito chateado, muito triste, por perder grandes amigos, grandes profissionais. Mais do que ter jogado com boa parte dos jogadores que morreram no trágico acidente, Wilson mantinha amizade com vários deles. A gente sempre fazia campeonato de videogame com o Gil, Ananias, o Neto, Bruno Rangel, que eram os mais próximos lá. Minha esposa também está muito triste. Ligou para a esposa do Diego. O momento é de dor, de sofrimento, mas também de dar valor a pequenas coisas que às vezes passam batidas na correria do nosso dia a dia. Nessas horas que acontece que a gente para repensar na nossa vida, né? E a primeira coisa que eu fiz quando meu filho acordou foi dar um abraço nele. Porque no começo do ano eu me apresentei lá. Então poderia estar junto nessa tragédia. Wilson quer transformar cada lágrima derramada em motivação para a rodada que falta para o fim do Campeonato Brasileiro. Para ele, jogar bem e conseguir a classificação para a Libertadores será uma forma de homenagear os companheiros que morreram.
Hoje eu estou aqui por eles terem me ajudado ano passado, por a gente ter feito uma boa campanha no Brasileiro e na própria Sul-Americana, e ter me projetado para vir para o Corinthians. Então, é jogar por eles, não se abater, mas jogar com alegria, jogar com felicidade, porque era assim que a gente vê a Chapecoense dentro de campo. Mas a classificação para a Libertadores e a definição dos rebaixados pouco importam neste momento. A dor ainda é muito grande. A imagem que encerra a coletiva, com Wilson chorando e segurando a camisa da Chapecoense, é o retrato do luto vivido pelo futebol brasileiro. Pelo menos por enquanto, não há condições de competir. Muito complicado, né, Flávio? Pela proximidade, por ter feito parte de um grupo, poderia estar lá, dar espaço na cabeça dele. Claro. Né? Quer dizer, qualquer um de nós, eu Deva Pascovitch, os meninos, o Sherman, os meninos da Fox, qualquer um de nós poderia estar lá, era uma questão de escala. A Gazeta fala assim, olha, vamos fazer uma cobertura da final da Copa, como tantas vezes a gente fez em vários lugares do mundo, e vai o Flávio Prado. Pronto, entendeu? Não tem isso aí, não tem o que falar. Sabe aquela coisa que estava predestinado. Né? Agora, a gente está falando de um momento de sensibilidade, as pessoas estão sendo sensíveis. A gente viu ontem o Corinthians colocando verde no seu site, que parecia inimaginável no momento passado, o Palmeiras falando de usar a camisa da Chapecoense, o São Paulo pensando num planejamento prático para ajudar a Chapecoense. E aí, de repente, eu acabei de ler agora uma declaração do Fernando Carvalho, presidente, o diretor agora de futebol do Internacional, ex-presidente do clube, dizendo que o Inter foi prejudicado pelo adiamento da rodada, que o Internacional já vive a sua tragédia particular. Me parece que perdeu uma grande chance de ficar calado o dirigente do Internacional de Porto Alegre. Dane-se o rebaixamento do Inter, que é fruto da incompetência dos dirigentes do Internacional de Porto Alegre. Não é o momento de falar sobre isso. Todos vão ser prejudicados com o adiamento. Sabe, tem que postergar férias, mas isso é o menor dos males. Sabe que não passa na cabeça do cidadão que 71 pessoas morreram, que 19 jogadores morreram. 20 jornalistas. 21 jornalistas. Que foram do Internacional recentemente. Pois é. Aí o cidadão vem falar que teremos que reclamar mais tarde porque fomos prejudicados com o adiamento da rodada. Ou seja, o cidadão já está pensando numa desculpa para justificar caso o Inter venha a ser rebaixado. Capetão. Olha o que eu estou lhe falando uma coisa da semana que vem. É revoltante. Depois, né? Espera a semana que vem. É revoltante você ouvir de um dirigente de futebol, num momento como esse, que o mundo está comovido, falar que o Inter vive uma tragédia particular. Será que esse senhor tem uma noção do que é tragédia? Um dos destaques do Botafogo neste Campeonato Brasileiro, o meio-campista Camilo, jogou na Chapecoense entre 2014 e 2015. Em entrevista coletiva, ele falou da tragédia envolvendo os amigos. Um momento muito difícil de se acreditar, um dia que a gente queria esquecer, que não houvesse essa notícia. A gente falou o que nos resta é estar orando pelas famílias, né, dos seus familiares, dos meus companheiros, por tanto tempo conviver junto. Passou muita coisa na minha cabeça, porque antes de acertar com o Botafogo, praticamente, vamos dizer, eu estava também com um pé também de volta na Chapecoense. Tudo é permissão, né, de Deus. O que nos resta é estar orando pelas famílias para que o Senhor possa confortar elas. Um dos destaques que você pode ver no site gazetesportiva.com é o apoio do técnico Luiz Felipe Scolari às vítimas da tragédia que acabou com o time da Chapecoense. Atualmente no comando do Guangzhou Evergrande, ele e a equipe chinesa manifestaram apoio à comissão técnica, aos atletas, dirigentes e familiares envolvidos no acidente. Vale lembrar que o Felipão trabalhou no futebol catarinense em 91, quando levou o Criciúma ao título inédito da Copa do Brasil. O Palmeiras anunciou hoje através do site oficial, e o Flávio Prado já tinha avisado a gente no domingo no Mesa Redonda, com exclusividade em primeira mão,
que Cuca não vai permanecer no comando do clube em 2017. Na última segunda-feira, antes do acidente da Chapecoense, o Palmeiras se reuniu em uma casa de shows para comemorar o título brasileiro. Alexandre Matos e o próprio técnico explicaram por que não houve a renovação. Profissionalmente, o time que eu trabalharia esse ano aqui, eu trabalho é o Palmeiras. Eu não iria para outro time do Brasil, a princípio, né? A gente nunca sabe, o futebol hoje é uma coisa, amanhã é outra. E não tenho nada fora também, não tenho proposta, não tenho nada com ninguém, com nenhum clube. E tem alguma situação minha que era para ter feito esse ano e por ter aparecido o Palmeiras para mim eu não fiz. E coisa pessoal, coisa minha mesmo, que eu prefiro não expor, particular. Quando eu procurei o Cuca, ele me disse que estava realmente precisando parar um pouquinho para dar uma atenção especial na família dele. Eram 2 anos muito desgastantes de China. Mas ele atendeu porque ele via, primeiro que era o Palmeiras, era um desejo dele por ter jogado aqui, é um palmeirense, ele queria muito. Segundo, que ele viu a estrutura e o potencial do clube como um todo, de organização e principalmente do elenco. E nessa conversa, ele já deixou claro, eu vou até o final do ano, nesse momento. Óbvio que tudo muda, tudo, né? A gente pensa uma coisa hoje, outra amanhã, mas no momento é um momento de eu tenho que dar um tempo para minha família. Durante esse percurso todo, algumas vezes que apareceu algum tipo de conversa sobre isso, foi sempre nesse sentido de precisar de um tempinho. Repetindo tudo aquilo que foi dito no Mesa Redonda, o Cuca não ficou no Palmeiras, o Cuca não vai para a China, o Cuca não vai fazer curso nenhum, o Cuca vai se dedicar à esposa dele, Dona Rejane, que tem um probleminha de saúde, que precisa do apoio dele, que esteve com ele na China durante 2 anos, quando os maiores jantares eram escorpiões vivos. Então ele agora vai aproveitar um pouco do que ele ganhou, conseguiu pelo trabalho dele e talvez, no segundo semestre do ano que vem ele vá para algum time, mas o mais provável é que ele só volte em 2018. Ele pode passar por algum clube, ver alguma coisa, pode assistir um jogo, mas não é esse o objetivo. Ele vai passear com a família, a passagem já está comprada faz tempo e, portanto, aquilo que a gente falou está aí. Não tem China, não tem Atlético, até porque o Atlético deve para ele, não tem nada. Ele vai ficar com a esposa dele. Goiás, Botafogo deve. Ele vai ficar com a família dele, vai descansar, usufruir um pouco do dinheiro que ele ganhou. Certo. É isso. Existia a expectativa de que, de repente, numa conversa, o convencesse do contrário. A passagem já estava até comprada. Não tem jeito. Sabe aquele negócio? E a tal história, Celso. Você pode, por exemplo, o Celso Cardoso tem uma proposta de um lugar X e a Gazeta melhora a proposta para ele, mas não tem proposta. Simplesmente, ele não tem nada contra o Palmeiras, ele não vai parar por causa do Palmeiras. Ele vai descansar com a família, ou seja, não tem valor a cidade, entendeu? Não tem, mais a um milhão. É inestimável, não é problema de dinheiro, é problema eu preciso dar um tempo, eu preciso parar, eu vou dar atenção para minha família. Não tem como cobrir essa oferta, entendeu? Não é que ele tinha X a mais de aqui, nada, não tinha proposta nenhuma. Ou seja, a proposta que ele tinha, o que ele se propunha a fazer, é muito maior do que qualquer valor financeiro, principalmente para um homem resolvido financeiramente como Cuca. Então, não tem como mudar uma história dessa. Tá certo, Flávio Prado. Ainda durante essa festa de comemoração, o Paulo Nobre fez um balanço dos 4 anos de mandato como presidente do Palmeiras. No próximo dia 15 de dezembro, Paulo Nobre entrega a presidência a Maurício Gagliotti. O novo presidente terá a missão de permanecer no topo com o Palmeiras. Já Paulo Nobre vai sentir saudades de ser comandante. Se eu vou sentir falta de ser presidente? Muita. Não vamos mentir aqui. Eu brinquei quando saiu o resultado da eleição, confirmando o Gagliotti como novo presidente. Eu brinquei assim, casei minha filha, né? Então, na verdade, como é que eu sinto? Que, na verdade, fazendo um paralelo, eu não tenho filhos, mas fazendo um paralelo como se eu tivesse uma filha de 30 anos que namorava há 8 anos, um cara super legal, super palmeirense, que está indo fazer um mestrado, uma pós-graduação, um MBA nos Estados Unidos, e na verdade vai casar com a minha filha. Quer dizer, não dá para ser melhor. É um cara palmeirense, é um cara que eu super aprovei, etc, e tudo mais, ou seja, tá tudo lindo e maravilhoso, mas na verdade a minha filha
eu vou perder minha filha, ela vai acabar indo viajar. O Palmeiras está em ótimas mãos, eu boto muita fé no Gagliotti, tenho certeza absoluta que ele está super preparado para o desafio. Você foi o melhor presidente da história do Palmeiras? Há 24 meses atrás, há 2 anos atrás, quem que ia imaginar que uma gestão ia ter o sucesso que teve? Na verdade, o Palmeiras queria me matar naquela época. E o palmeirense não tem, o torcedor, ele não tem compromisso com a administração e nem tem que ter. O torcedor está lá para se divertir, para torcer e querendo ver o time ser campeão. A gente tem que fazer um trabalho muito árduo, em 13, em 14. Lá eu não era considerado um grande presidente. Agora, depois de 15, 16, a gente começa a colher os frutos. Como tiveram 2 vitórias muito importantes, tanto da Copa do Brasil como a do Brasileiro, as pessoas começam a falar isso. Eu acho que isso... Acho que não dá para você comparar ninguém com ninguém. Tiveram presidentes e presidentes, depende de cada momento. Eu tenho certeza absoluta que tiveram presidentes muito, muito, muito importantes. Eu já fico satisfeito de ser um presidente que consegui pegar o clube numa situação e entregar ele numa situação melhor. E eu já fico muito satisfeito com isso. Um dos melhores presidentes da história do Palmeiras, Paulo Nobre. O Atlético Mineiro está perto de anunciar o novo técnico que vai substituir Marcelo Oliveira, demitido na semana passada, depois da derrota para o Grêmio por 3-1 pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Roger Machado, ele é o cara. Dispensado pela diretoria do Tricolor Gaúcho em setembro, Roger deve ser o comandante do Galo na próxima temporada. Ele desembarcou em Belo Horizonte nesta quarta-feira para uma reunião com um dirigente do clube mineiro e pode, a qualquer momento, anunciar o acerto com o clube. Faz uma boa contratação, claro. O Atlético Mineiro. Ele, de certa forma, mantém também uma filosofia. Sim. Né? Estava trabalhando com o Marcelo, trabalhou com o Leverkusen, com o próprio Cuca, quer dizer, treinadores que, se não são tão semelhantes, mas também não existe uma discrepância muito grande em relação ao estilo. Concorda comigo, Flávio? Concordo. O Roger, ele é muito competente, da nova geração, acho que é o cara que tem mais futuro, assim, o que eu consigo imaginar. Ele montou o time do Grêmio, que vai ser campeão da Copa do Brasil. O Renato é fanfarrão, o Renato é só conversa, só blá blá blá, ok, dança e põe a Carol, que aliás é uma beleza, né? Mas ele é polêmico, né? Ele é fanfarrão, ele não tem trabalho nenhum, o negócio dele, vamos lá, não sei o quê, mas taticamente é zero, não é uma crítica, tem um monte de técnico assim. O Roger é diferente, ele tem uma consistência tática, ele é um cara estudioso, eu acho que é uma bela contratação do Atlético Mineiro. Muita gente especulou que seria um nome para o lugar do Cuca, né, no Palmeiras. Já não será mais, porque parece que ele vai para o Atlético. Né, Flávio? O Abel Braga fechou com o Fluminense hoje. Então gostaram que o Palmeiras, né, ele está vivendo um ano maravilhoso e ele fecha o ano sem o presidente campeão e sem o técnico campeão. Sem o Gabriel Jesus. Sem o principal jogador. E sem o principal jogador. Incrível, né? Num ano espetacular do Palmeiras, ele termina assim. Mas acho que está organizado bastante para se reacertar rapidamente. Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook a página é Gazeta Esportiva. Você pode rever os programas no site da TV Gazeta e no nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Técnico para o Palmeiras, rapidinho. Alguém? Sugestão? É a menor ideia. Bom, deixa Alberto Valentim, que já está lá. No próximo domingo, o Mesa Redonda Futebol Debate vai mostrar para você uma reportagem especial e exclusiva que o repórter Osmar Garrafa fez, sabe com quem? Com ele, Adenor, o técnico da seleção brasileira, Tite. Entre tantos assuntos, você vai ver agora um breve comentário que ele fez com relação ao novo técnico do São Paulo, Rogério Ceni. Será que ele aprovou a decisão do mito? O Rogério está pronto para dirigir o São Paulo e ser seu colega de profissão, com esse ano sabático, fazendo alguns cursos fora do país. O Rogério está pronto para ser seu colega de profissão? O pronto é ele que pode falar, eu não sei, mas que ele tem pré-requisitos básicos. Primeiro, ele é um cara que é muito esclarecido, facilmente se faz entender, isso é fundamental. Teve as percepções e as entrevistas que tinha com vocês pós-jogo, no plano tático, uma leitura e uma clareza muito grande daquilo que acontecia no jogo, no plano tático. Tem a busca de aprimoramento, não senta nos louros do ser o ex-atleta, bom, agora eu tenho um lastro, sem estar se preparando, e me parece que ele vai estar constantemente nessa busca de preparação, de evolução, de crescimento. O que tem é o seguinte, ele é muito corajoso,
para não fazer daqui a pouco uma etapa de preparação para sentir na pele e já pegar um clube com a grandeza, com o peso já desde o início, né? Ele está demonstrando a coragem dessa busca, de botar inclusive toda a idolatria dele emprestada a uma atividade que ela é diferente. Agora ele vai estar sendo responsável por 30 e mais uma comissão técnica toda, né? Mas eu entendo que ele tem aí pré-requisitos, aqueles que eu coloquei, importantes para o desenvolvimento profissional. É uma bela entrevista, um belo trabalho do Osmar Garrafa, de toda a equipe de produção aqui da Gazeta. O Tite não estará conosco no Troféu Mesa Redonda porque ele vai para a Europa de novo. Ele vai ver, dentre outros jogos, Barcelona e Real Madrid, mas no começo do ano, até março no máximo, teremos o Tite no Mesa Redonda. Tá? Já estamos avisando, e domingo vai ser essa entrevista maravilhosa. Ele faz várias revelações ao Osmar Garrafa, coisas bacanas mesmo, e depois no ano que vem ele vem ao vivo já com outras coisas, com outras novidades, que é muito legal. E a propósito, Michele, só como informação ao telespectador, o Troféu Mesa Redonda, que seria exibido dia 11, será exibido dia 18, porque dia 11 vai ter rodada, né? Então nós vamos falar da rodada, a última rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Troféu Mesa Redonda, que seria exibido no dia 11, será exibido no dia 18. É isso. Tá certo. E Rogério Ceni corajoso como treinador ou precipitado? Eu não pegaria agora. Celso, corajoso, precipitado? Não, corajoso e precipitado. Boa, né? É bom, é mais ou menos por aí. Eu não pegaria agora. Até para o seu São Paulo. Ele é tão importante para o São Paulo, ele é tão mitológico para o São Paulo, que eu tenho receio dele perder um pouco dessa mitologia, sabe? De sujar um pouquinho, né? Eu tenho um pouco de medo disso, que eu torço demais pro Rogério, eu gosto muito dele. Eu ficaria muito triste se ele fosse imaculado, porque o torcedor quer resultado imediato e esquece rápido. Então eu tenho um pouco de receio. Deus queira que dê tudo certo pro Rogério, a gente torce muito por ele, mas eu tenho um pouco de receio dessa mitologia diminuir rapidamente. Corajoso é corajoso. É um adjetivo que não se discute. Sem ele dúvida, é corajoso. Agora, para minha percepção, precipitado. Eu começaria por um time menor. Tomara que nós estejamos errados, como assistente. Não, a gente quer que... Eu não acho que ele não seja capaz. Eu só tenho receio, sinceramente receio, de que ele perca um pouquinho dessa mitologia toda. Nós precisamos de mitos, sabe, de ídolos. De preservar, né, aquela coisa. Bom, a gente vai voltar a falar agora do acidente da Chapecoense. Ouça agora a conversa entre o piloto da aeronave, Miguel Quiroga, e a torre de controle do aeroporto de Medellín. Nós separamos um trecho que mostra o desespero do piloto pedindo autorização para pousar. Lima India 2933 está em falha total, elétrica total e combustível. Está libre de operable lluvia sobre la estación Lima India 933, bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Rumbo 360. No lo tengo con la altitud, Lima India. 9.000 pies, señorita. 9.000 pies, señorita. Vectores. Lima India 933, posición. Já caiu. Ai, gente. Pois é, e havia um outro avião da Avianca que estava na comunicação também, acompanhando tudo, e o piloto chegava a comentar com outro avião. Mas ele não pediu emergência, e de repente percebe a queda do avião de maneira abrupta, de maneira avassaladora. Bom, o programa de hoje termina aqui. Não, temos ainda Temos um tempo? Temos mais um tempo para falar ainda. Portanto, isso faz parte da investigação. Esse trecho ele vazou, não é oficial. Não é oficial. É bom a gente deixar claro isso, não sabe até que ponto houve edição, não houve edição, o que pode. Mas que deixa mais ou menos claro que o problema da queda foi falta de combustível. Dá para perceber o desespero do piloto, que além de piloto é o próprio dono do avião. E é um ser humano que em instantes perderia a vida se não houvesse o pouso. Esse é o grande ponto, né? Sim. Ele poderia perder a vida a qualquer tempo. Esse é o grande ponto. Por isso até o desespero, pedindo os vetores e pedindo deixa eu só dar uma informação que a gente... Colocamos agora também lá no site. Empresa reconhece que piloto desrespeitou o plano de voo. O avião deveria ter reabastecido em Bogotá, informa a empresa.
A gente tem essa notícia agora lá no site gazetesportiva.com, a empresa admitindo que houve realmente uma falha. O piloto é o dono do avião? É, o dono do avião, o dono da empresa. A empresa só tem um avião. E ele é o dono. Então quem falou? O vice no comando da empresa. Não é, porque é uma coisa estranha, né? Esquisito. Que disseram que ele não tinha pedido para descer, que ele não tinha falado que tinha combatido, depois falou que tinha. E agora, sei lá, estava tudo muito estranho. Bom, gente, o programa termina por aqui, a vida vai seguindo. A gente volta a se encontrar amanhã às 6 da tarde, porque agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Boa noite. E é no Jornal da Gazeta que a gente se vê daqui a pouquinho. Até já. Até sexta-feira, estaremos juntos. Tchau. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.